nome é Robson Gonçalves Silvestre, sou ex-policial militar do estado de São Paulo. Meu RE é 93 41 14 5 e o meu RG é 23 261 9761. Estou fazendo esse vídeo a pedido do meu advogado, Dr. Givago Prandini Maia. Esse vídeo é uma autodeclaração em função do ingresso de um processo elaborado pelo Dr. Givago para reintegração e restituição dos meus direitos junto à Polícia Militar e o Estado de São Paulo. Eu fui demitido em 2009 e desde então eu tentei, por alguns advogados e por alguns meios, inclusive o Dr. Givago, restituir meus direitos, ser reintegrado na Polícia Militar. Há vários entendimentos, tanto como que não prescreve o prazo e já algumas demandas aí vencidas com datas já de longo prazo. A questão é, eu preciso relatar o ocorrido comigo, no qual ensejou a minha demissão por perseguição. E essa perseguição ocorreu o início dela já no princípio da minha carreira, após o ingresso na Polícia Militar. E eu vou tentar ser mais sucinto possível e farei outros vídeos relatando os fatos individualmente com mais detalhes. A questão é que eu ingressei em 1993, fiz escola em Pirituba, né, no Centro de Formação de Soldados, e fui posteriormente fazer o específico no Batalhão de Choque, no 1º Batalhão de Choque, rondas ostensivas Tobias de Aguiar na rota, junto com o meu pelotão, que a princípio eram 42 ou 46 homens, salvo engano, e terminamos em 36 ou 38, não sei, não me recordo muito bem, mas aproximadamente esse número. Após a formação do curso, cujo qual todos tinham feito opção para ficar nos batalhões de choque, a gente foi remanejado, cerca de 10 foram para Franco da Rocha, onde eu fui parar também, e mais 10 no CPAM-2, que era no 22º Batalhão na Zona Sul, e os demais ficaram na própria rota. Eu fui qualificado, né? Fui no 26º Batalhão em Franco da Rocha, a princípio contra a minha vontade, e lá chegando a gente foi dividido em grupos e fomos compor equipes de policiamento do radiopatrulhamento padrão, na época, né? Rádio Patrulha. E passamos todos na primeira companhia, na própria cidade de Franco da Rocha, para fazer estágio e aprender na prática o radiopatrulhamento. E passamos a compor as diversas equipes. Havia que era 12 por 36, 2 equipes de dia, 2 equipes à noite. Após um certo problema que eu tive com um sargento, cujo qual começou a fazer perseguição, ele me tirou do policiamento de rua
e me colocou no policiamento, na guarda do presídio. Mas como eu creio que tudo tem um propósito na vida, né? Deus tem um propósito para tudo. A princípio eu fiquei muito chateado com essa situação, né? Porque ele começou a fazer perseguição comigo por várias coisas tolas, corte de cabelo, barba, bota suja, uniforme, essas tipos de coisa. E hoje eu tenho até uma gratidão por isso, porque isso me livrou de um problema muito maior. E esse problema é que no mesmo dia que fui mudado a minha escala de serviço, a equipe que eu trabalhava, inclusive com um soldado que era um dos alunos que se formou junto comigo, soldado Satriano, ocorreu o suposto batismo. Esse batismo é na prática, geralmente em todas as unidades, né? Quando você começa a estagiar, que você é recruta, você vai trabalhar, eles fazem uma espécie de um trote pra deixar você um pouco mais ligeiro, mais esperto. E o batismo, esse soldado Satriano veio falar pra mim, falou: você se livrou. Eu falei: do quê? Do batismo. Aí algumas outras equipes jogavam na banheira de água, passavam na borracharia, tinha aquela água de borracharia, fazia você mergulhar naquela água, jogava num rio, num outro lugar. Mas o batismo dessa equipe, segundo o soldado Satriano, eles mataram um mendigo, decapitaram a cabeça, as mãos e os pés. Nessa região ocorreu muitos homicídios. Esses homicídios, a princípio não foram elucidados até os dias de hoje. E depois do relato do soldado Satriano, de como foi feito isso e o porquê foi feito, foi que eu passei a tomar consciência e noção do que ocorria naquela região. Essas mortes, elas ocorreram uma grande proporção, e segundo consta, o oficial comandante dessa equipe foi que começou isso e que levou os policiais militares a cometerem essas práticas. Segundo até onde eu fiquei sabendo, esse oficial, esse tenente na época, hoje ele deve ser um oficial de alta patente, deve estar comandando várias unidades aí. Esse oficial mancomunado com um traficante de droga, obtinha as informações dos demais traficantes, tendo em vista esse traficante fazer aquisição da droga em sistema de consórcio com outros traficantes. Então ele sabia o local da entrega, a quantidade, para quem que ia ser destinado, quem que ia receber essa droga, e o horário, tudo. E a partir de então eles faziam a apreensão da droga. Eu nem sei se é feita a apreensão, mas porque eu não passei, não participei, eu tomei conhecimento do fato. Mas era feita no local, era dado flagrante nos traficantes, e esses traficantes não eram detidos, presos como deveria, como de praxe, como manda a lei. Segundo consta, segundo a informação que me foi dita, é que eles matavam esse cara, cortavam a cabeça e cortavam os pés e as mãos, para dificultar a identificação do corpo. E esse corpo era, como no jargão militar, no jargão era desovado.
deixado em algum local fora, longe ou em outros locais, a princípio. Só que a coisa foi virando tão banal, né, para eles, que eles foram deixavam aleatoriamente em qualquer lugar. Esse fato me gerou muitos problemas, porque esse policial me contou isso. Era meu amigo, era um amigo de escola, uma pessoa que a gente dividia alojamento, conversava, tinha amizade, tinha um bom vínculo de relacionamento. E posterior a ele ter me dito, os fatos foram tomando proporções maiores, né? Ocorreram muito mais mortes e começou a chamar atenção, né? A opinião pública começou a cobrar uma providência, apesar que no princípio eram mortes geralmente traficantes. Muita gente atribuía o fato à briga de quadrilha, briga de facções, né, de criminosos, era briga de traficante. Só que depois começou a morrer pessoas que não eram vinculadas ao crime. Eram pessoas que tinham conhecimento do fato, ou que sabiam, ou que duvidavam, ou que suspeitavam. Inclusive foi morto um oficial da polícia, um tenente. O nome desse tenente é Mailar. Esse tenente foi forjado na ocorrência, e esse tenente foi levado atraído para esse local de ocorrência, e nesse local de ocorrência ele foi morto, porque ele sabia do fato, ele tinha tomado conhecimento desses fatos, e ele ia efetuar a denúncia. E aí esse outro tenente que era envolvido no tráfico, ele acabou por matar esse tenente para queima de arquivo. E começaram a morrer outras pessoas. Esses policiais tinham alguns envolvimentos extraconjugais com mulheres na cidade, com garotas que eles saíam, e eles acabavam comentando alguma coisa, e depois eles não sabiam ao certo quem confiar ou quem poderia ter dito, e começaram a eliminar as pessoas as quais tinham tomado conhecimento através deles mesmos desses fatos, porque as pessoas começaram a ligar uma coisa a outra. Se ele matou um traficante daquele jeito e morreu outra pessoa daquela mesma forma, então são eles que estão matando. E isso começou a tomar uma proporção desmedida, e eu passei a sofrer ameaça. Esse mesmo policial veio me questionar várias vezes, perguntando se eu não tinha dito para ninguém, se eu não tinha falado nada para ninguém, porque os caras estavam já sendo eles já estavam sendo chamados para depoimento, sendo inquiridos. Alguns deles já tinham sido conduzidos ou chamados à corregedoria, e na época a imprensa e a própria ONU, né, cobrou providências a respeito das mortes, investigação. A questão é que esse fato nunca foi elucidado, nunca foi investigado a fundo, porque havia oficiais da Polícia Militar que deram causa a isso. O que fizeram? Abafaram o caso e varreram a sujeira para baixo do tapete e deixaram cair no esquecimento. Eu sofri muito com isso, porque eu passei a ir trabalhar. Eu era obrigado a trabalhar lá. Eu tinha que tomar caminhos, um caminho de ida diferente do caminho da volta.
Eu nunca podia sair nos horários normais. Se eu saísse serviço 7 horas da noite, eu deixava para ir no outro dia de manhã. Eu ficava sempre escondido. Tanto para ir e para voltar, eu tinha que sair em horário incerto. Minha vida virou um inferno. E eu cheguei num estresse tão grande que um dia, por um problema que eu tinha, que era na minha coluna, um desvio, eu procurei um médico ortopedista no hospital da Polícia Militar, no HPM, e chegando lá eu fui atendido por uma médica, uma médica clínica geral, e ela me fez uma pergunta fora do contexto, né? E isso meio que explodi com ela. Eu acabei me exacerbando, eu acabei dando uma resposta para ela meio que atravessada. Ela ficou com receio. Naquele tempo a gente não desarmava para entrar lá dentro, eu estava fardado. Eu saí do serviço de Franco da Rocha 7 horas da manhã e fui direto para o HPM, porque eu estava com muita dor na coluna. E ela me perguntou, eu estava sujo, eu estava com a roupa fardamento sujo, porque na noite anterior de serviço eu tinha adentrado no mato, no barro, que tinha tido uma fuga de preso. E ela me perguntou onde que eu trabalhava, me olhando com desdém, né, com o meu fardamento sujo. E eu acabei dando uma resposta para ela inadequada. Falei que eu trabalhava no cu da PM, por isso que eu estava sujo, que eu entrava e saía do cu e se sujava. Quando eu vi, eu já tinha dito. Na realidade eu vim, né, anos depois, né, eu fui me dar conta do grau de estresse que eu me encontrava. E ela se recusou a me dar o atendimento e chamou e comunicou o fato o corpo, né, de policiais que estavam lá, que trabalham no hospital militar, e me encaminhou para o setor de psiquiatria. Daí então começou meu martírio dentro da Polícia Militar. A partir do momento que você ingresso no setor de psiquiatria da Polícia Militar, você é tratado como um ser, uma subespécie, né? O soldado em si, né, o praça em si, já é tratado como subalterno, como subespécie. Quando você ingressa na psiquiatria, você é vamos colocar o churume, né? Você é você é tratado como o sumo do lixo, né? Não é nem um lixo, é o que escorre, o que sobra do lixo. E quando eu me reapresentei na minha unidade, no 26º Batalhão, esse sargento, né, que é o sargento Sebastião Alves Coutinho, na época era um primeiro sargento, esse sargento recusou-se a me receber com as restrições e com o preceituário médico que eu tinha. Ele determinou que eu voltasse ao setor de psiquiatria e pedisse para que se fosse restabelecido a vida normal, fosse tirado as restrições de serviço, e bem como restrição de farda e tudo mais que eu tive. E não aceitou o meu serviço. Eu retornei no setor de psiquiatria. O psiquiatra tinha entrado de férias naquele dia, e na época que era o chefe lá da secretaria, um subtenente, ficou puto da vida e falou: você vai lá e se apresenta para o comandante de batalhão, você não está mais subordinado à companhia de sargento, você está agora de licença médica, você está ligado ao setor de psiquiatria,
Você só vai lá, se apresenta ao comandante de batalhão e cientifica ele. Ele falou, pô, eles vão me prender, porque eu tô quebrando a cadeia hierárquica. Ele falou, pode falar que eu seguro, eu falo, eu tô falando pra você. Como eu, numa ronda de serviço, na guarda da cadeia, no centro de Franco da Rocha, eu tinha sido rondado pelo capitão Hércio. Esse capitão Hércio, ele estava ele estava de comandante interino do batalhão, porque o coronel estava de férias, o major também estava ausente, e ele assumiu o subcomando. Por ser o capitão mais antigo, ele assumiu o comando do batalhão, temporariamente, interinamente. E como ele havia dito que era uma pessoa assim muito, como eu posso dizer, acessível aos praças, né, aos soldados, ele tinha dito que se precisasse de alguma coisa, podia procurar ele em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Em função disso, eu procurei ele, né, justamente naquela data, em virtude desse fato. Eu procurei ele e salientei. Falou, o senhor lembra que o senhor falou que qualquer momento, qualquer circunstância podia procurar? Eu falei, eu lembro. Eu falei, tá de pé? Tá de pé. Eu falei, olha, tá acontecendo isso. Eu fui baixado na psiquiatria, eu me apresentei, aconteceu assim assado, eu me apresentei ao sargento Coutinho e ele não me aceitou. Ele ligou pro sargento Coutinho, o sargento Coutinho começou a falar um monte de barbaridade para ele gritou com o sargento, falou, olha, ele vai se apresentar aí e você tiver que dar uma cadeira e ficar olhando para ele o dia inteiro, você vai dar uma cadeira e vai ficar olhando o dia inteiro para ele. Aí minha vida se tornou um inferno, porque esse sargento começou a pegar no meu pé, levou pro lado pessoal. Não procurou tomar conhecimento o que era, o que estava se passando, se eu estava com problema ou não, pouco importava. Para ele estava importando, eu era um peão a menos, né? Um soldado a menos para a escala, e ele ia ter trabalho para remanejar, para colocar alguém na minha lugar, onde ia me colocar. O problema, a preocupação dele era essa só, a vida dele, o mundo dele se resumia a isso. E ele era uma pessoa prepotente, amargurado e maldoso. Esse sargento me perseguiu de todas as formas e aspectos. Se eu for pego o meu prontuário, as comunicações, tudo ele. Bom, o fato mais importante não é esse. A questão é que nessa passagem pela psiquiatria, eu relatei, né, que era o tenente na época, Luiz Henrique, e um médico psiquiatra, e eu, por força, perguntei para ele se o que eu mencionasse poderia se tornar público ou de conhecimento de outra pessoa. Ele informou para mim que não, que era segredo de profissão, ele não podia falar para ninguém, não podia mencionar para ninguém, nem mesmo aos superiores dele, em qualquer circunstância. Então, em função da palavra dele, eu mencionei para ele o que estava ocorrendo. E ele tentou me ajudar de várias formas, não só me aconselhando, não só me medicando, mas ele me falou para me procurar um meio de sair de Franco da Rocha, tomar um outro, e para me procurar o Casa RJ na época, né, que era o Centro de Ajuda Religiosa e Jurídica, se eu não me engano é isso, e tentar, através do Casa RJ, ser transferido do local e procurar outros meios para mim tentar ser transferido. Então eu comecei a fazer isso. Eu procurei esse Casa RJ. No Casa RJ eu atendido pelo psicólogo, que a princípio eu achava que o psicólogo era idôneo, né? Mas era um soldado que tinha formação de psicólogo, e eu também fiz a mesma pergunta, se o que eu falasse para ele
ninguém ia tomar conhecimento, porque eu temia pela minha vida, pela minha integridade da minha família, que eu estava sendo ameaçado. E eu relatei a ele os fatos que ocorreram, e ele me garantiu também que ninguém ia tomar conhecimento desses fatos, que aquilo ia ficar em segredo, né, e que ninguém ia tomar conhecimento. E eu falei para ele das mortes que estavam ocorrendo na Franco da Rocha, o porquê, quem que estava praticando, né, que era um oficial da polícia que começou a praticar essas mortes e levou a sua equipe junto com ele a praticar esses crimes. E eu esporadicamente tinha atendimento ao prazer deles. Eles marcavam data de retorno e marcaram uma data de retorno para mim, que eu achei que ninguém tinha me comunicado com antecedência. E eu me apresentei lá para passar em consulta. Eu achei até que ia ter algum resultado na questão da transferência. Quando eu cheguei na sala para falar, já não era o mesmo psicólogo que eu tinha falado anteriormente, que eu falava normalmente. Aí essa pessoa, né, eu questionei, falei, mas cadê o fulano, né, o que eu normalmente que eu falo? Ele falou, não, ele tá num outro setor e você vai falar comigo agora, a partir de hoje. Eu falei, tudo bem, né? Aí ele começou a fazer perguntas de fatos que eu tinha dito anteriormente ao outro psicólogo. Falei, mas isso aí eu já conversei a respeito. Eu quero saber do meu problema, da minha solução. Essa parte aí, a gente já passou por isso aí, né? Aí ele falou, eu sei, mas eu preciso saber desses fatos para mim poder saber o que a gente vai poder fazer, como que a gente vai poder agir. Falou, olha, isso não me traz boas recordações, eu não me sinto à vontade de estar falando disso, né? E isso eu tenho muito receio. Eu falei com ele, né? Eu não quero estar mencionando isso né, toda hora, todo momento, com todas as pessoas. Amanhã ou depois, se for um outro psicólogo, eu vou ter que relatar novamente. Ele falou, não, eu te garanto que você não vai passar por outro. A partir de hoje, você vai tratar só comigo, né? Eu te garanto que você vai passar por mim. Aí, né, porque isso me dava um mal-estar muito grande, você falar de tantas mortes que ocorreram e de forma tão brutal, né, de forma tão vil. E eu relatei o que o soldado Satriano havia dito para mim, de como eles praticavam as mortes, né? Eles cortavam a cabeça, cortavam as mãos e os pés, que os policiais ficavam lavados de sangue após fazer isso, tinha que ir trocar de farda, tomar banho, e passaram a fazer isso até nos dias de folga, para não dar ensejo que era aquela mesma equipe que estava praticando os crimes, e se tornaram basicamente um grupo de extermínio, que exterminavam aleatoriamente, né, e depois praticavam esse extermínio aí até mesmo para se safarem de serem investigados. E eu relatei esses fatos a essa pessoa. Depois que eu relatei esses fatos, ele me informou que ele era coronel e ele era da corregedoria. Eu fiquei assombrado. Eu falei, mas o senhor me enganou. O senhor disse que o senhor era psicólogo. Um psicólogo, ele tem por juramento e por ética profissional não mencionar o que ele escuta. E como que o senhor tomou conhecimento? Não, fulano falou. Eu falei, mas ele não podia ter dito. Ele não podia ter dito.
E eu fui enganado, né? Houve a quebra do sigilo profissional. Esse psicólogo mencionou, passou para os superiores. Não sei quantas pessoas tomaram conhecimento, mas eu ia constantemente, né, com meu irmão, que era a pessoa que na época eu confiava. Eu não podia estar comentando. Meus pais não sabiam, ninguém sabia. E eu estava vivendo um inferno na minha vida, porque ninguém compreendia a minha alteração de humor, a preocupação, o estresse, o que eu estava passando. Os medicamentos que foi me dado me causava transtorno psicológico, mudança de humor, mudança de atitude, e eu passei a ser perseguido dentro da polícia, e eu procurei ser transferido de todas as formas, maneiras, e eu encontrei o apoio de um amigo do meu pai que lidava com políticos, né? E ele tentou interceder junto a um coronel da Polícia Militar, Coronel Ferrarini, que era deputado, e ele tinha trabalhado na política para esse coronel. Pediu ao coronel para que eu fosse transferido. E foi passando o tempo, eu fui sofrendo ameaça, fui passando por problema, por eu estar né, que a gente chama na polícia de código 13, né? Por eu ser paciente da psiquiatria, você é tratado com desdém, você é menosprezado, até mesmo os policiais não querem trabalhar com você, porque tem receio de você fazer alguma merda, alguma besteira, e eles responderem criminalmente juntamente com você. Então você sofre discriminação em todos os aspectos, porque os próprios comandantes já fazem isso, e o restante do pessoal fica com medo, e eles começam a colocar pessoas que são não benquistas por eles para trabalhar com você. Então, tipo assim, eles colocam as laranjas, teoricamente, as laranjas podres para trabalharem juntas, né? Então, para a hora que tiver que jogar no lixo, descarta tudo de uma vez. É a mentalidade deles. Esse amigo do meu pai, que é o senhor Rui Marinósio Mota, que creio que hoje em dia deve estar passado para o lado de lá, uma pessoa excelente, que era como um segundo pai, vamos dizer assim, um amigo e uma pessoa excepcional. Ele trabalhava com meu pai no Ministério da Fazenda, e por isso ele tinha esse relacionamento estreito com alguns políticos. E ele trabalhava muito na área política, ele era muito atuante politicamente. E ele pediu esse coronel Ferrarini para interceder, para me transferir. Só que ele não sabia, e o coronel também não sabia, do que se passava. O tempo foi passando, né? A situação foi se agravando, foi complicando, foi piorando. E depois de algum tempo, isso tempo eu falo de um ano e pouco, 2 anos, até mais, eu procurei novamente esse amigo do meu... eu encontrei esse amigo do meu pai num dia que eu fui visitar meu pai lá no serviço dele. E ele perguntou: e aí, como que você tá? Tudo bem e tal? Eu falei: não tá bom não. O que que tá acontecendo? Eu falei: tô lá, né? Ele falou: mas você tá lá naquele lugar ainda? Eu falei: tô. Como eu não passava e não argumentava, não contava essas coisas pros meus pais, meu pai não sabia, então meu pai não tinha o que comentar para ele, ele não tomou, e ele nunca ficou sabendo. E aí, eu acho que por intercessão divina, né? E eu acabei encontrando ele aleatoriamente, por coincidência. Eu acho que eu não acredito em coincidência, né? Porque nada acontece que Deus não queira. Encontrei ele nos corredores do prédio do Ministério da Fazenda, que era do Patrimônio da União, e do Ministério da Fazenda
ficava na Estação da Luz, na Avenida Prestes Maia, em São Paulo. E ele me interpelou, me questionou, né? E aí, como você tá trabalhando? Eu falei, tô lá no mesmo lugar, tá? Ele falou, mas não saiu? Eu falei, não. Aí ele falou, a situação tá complicada, se agravou mais. Aí eu acabei me abrindo para ele e contando para ele. Eu fui até o escritório dele e falei, tá acontecendo assim, 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 tal, tô sofrendo ameaça por causa disso, dessa chacina, porque na época a coisa já tinha se tornado pública e notória, noticiava todo dia, nos principais jornais e meio de comunicação, as diversas chacinas, né, que colocaram o nome até de Highlander, porque na época tinha um seriado na televisão, que era o Highlander, que cortava a cabeça do inimigo, para que o inimigo que tinha supostamente vida eterna não voltasse à vida. Era a única maneira de eliminar o inimigo. E aí foram chamados de Highlanders. As vítimas de Franco da Rocha, né, as vítimas dos Highlanders. Os Highlanders voltaram a atacar novamente. E aí eu falei para ele, e ele ficou apavorado, né? Ele se deu conta do real risco que eu estava correndo. Ele ligou pro coronel na minha frente, falou, coronel, ele usou essas palavras, falou, coronel, o senhor lembra que eu fiz um pedido ao senhor para que transferisse? Eu nunca lhe pedi nada, sempre lhe ajudei nas campanhas e tal, né? E nunca lhe pedi nada em troca. Pois então. Ele falou, não, eu sei, eu mandei o ofício. Eu falei, só que esse meu amigo, que é como um filho para mim, ele tá aqui na minha frente, aqui, ó. Ele não foi transferido. Como não? Eu falei, não foi transferido. E o caso dele é o seguinte, ele tá sofrendo ameaça assim, assim, assado, e ele pegou e falou pro coronel Ferrarini, que eu tava sendo ameaçado pelos Highlanders, que eram os policiais militares que estavam matando as pessoas e cortando as cabeças, as mãos e os pés dessas pessoas em Franco da Rocha. E aí ele falou, coronel, o senhor vai tomar providência ou não vai tomar providência? O senhor me fala, porque se o senhor não for tomar providência, eu vou procurar uma outra pessoa que possa me ajudar nisso. Porque ele é como um filho para mim, eu conheço ele como de fato. Ele me conhecia desde criancinha, desde pequeno, porque ele trabalhou com meu pai. Era o único e melhor amigo que meu pai tinha no Ministério da Fazenda. Uma pessoa de confiança, uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa extremamente humana. E ele falou com o coronel que o senhor vai ajudar ou o senhor não vai ajudar? Se o senhor não for ajudar, eu vou procurar alguém que possa ajudar. E nós vamos ter que noticiar isso à imprensa. Eu vou fazer contato com a imprensa, porque eu vou procurar ajuda. E ver que, né, o coronel falou, não, o senhor aguarda 5 minutos que eu retorno a ligação para você. E como de fato, não passou 5 minutos, esse coronel ligou novamente e falou, pode falar para ele ficar tranquilo, que o caso dele já foi resolvido. E né, na hora eu dei risada, eu falei, esse cara tá de brincadeira. Aí ele pediu, falou, não, espera mais um pouco. E ele falou que que tá resolvido, vamos esperar. Nesses mesmos um curto período de tempo, eu estava trabalhando na guarda do quartel, né? Porque como eu tinha baixado na psiquiatria, né? Foi tirado depois meu porte de arma, foi me tirada a farda e eu fiquei totalmente vulnerável, né? Eu comprei uma arma particular para fazer minha defesa, porque como que eu ia me defender se eu sofresse um ataque, né? As ameaças eram reais. E então eu esperei. E quando eu cheguei para trabalhar na guarda do quartel, eu estava trabalhando à noite, quando eu assumi o serviço, o sargento de dia, né, que era o sargento que também trabalhava no rádio
no setor de rádio, né, que a gente chamava de COP, Centro de Operações Policiais. E o sargento me chamou. Falou: ó, Silvestre, vem cá no COP. Aí eu fui lá, ele falou: ó, chegou um telex aqui da sua transferência, pedindo a sua transferência, acionando a transferência sua. Eu falei: porra, eu fiquei muito contente, muito feliz. E eu achava que por algum outro batalhão de área, né, que eu morava na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente ali no Parque do Carmo. E eu falei: bom, vou pôr. Ele falou: ó, pra onde que é? Ele falou: pro 2º batalhão. Eu falei: nossa, Ermelindo é Matará, Ermelindo Matará, São Miguel. Ele falou: não é não. Eu falei: lógico que é, o 2º batalhão é lá. Ele falou: não, é o 2º batalhão do interior. 2º batalhão do interior, em Araçatuba. Eu falei: meu Deus do céu, a 550 quilômetros de distância da minha casa. E eu fui parar lá. Eu falei: bom, eu vou, né, porque eu preciso sair daqui. Pensei comigo, não falei nada pra ele. E aí foi acionado a relação de transferência prioritária no estado de São Paulo, em função do que esse coronel ligou pro comandante da Polícia Militar, falando do fato. Como eles não tinham um outro meio para me justificar e o meu nome estava na relação de transferência, eles acionaram essa transferência, me botaram no meio e me transferiram. Muita gente foi transferida em função disso. Muita gente nem sabe por quê. Mas tinha gente que estava aguardando transferência há 3, 4, 5, 6 anos, há muito tempo, e não era transferida. Era transferido assim, um policial por ano, sabe? Coisa assim, muito aleatória, porque eles começaram a fazer curso de formação no interior. E o pessoal que era do interior e tinha ingressado na polícia na capital não conseguia vir embora, porque as escolas do interior acabavam suprindo as vagas e esse pessoal ficava remanescente para trás e não é acionado. E de repente foi acionar todo mundo em função dessa denúncia. Essa denúncia, depois, ela teve que ser oficializada. Eu fui intimado nos diversos órgãos na Polícia Militar. Só que, por minha estranheza, nunca foi investigado e penalizado, e preso e detido ou tomado as providências legais sobre esse fato até os dias de hoje. E eu cheguei no 2º batalhão, na cidade de Araçatuba, já, né, quando a gente fala que com X nas costas, né? Eu já estava com o alvo nas costas. O coronel que me recepcionou, que era o Júlio Gomes da Luz, ele me tratou muito mal, como um lixo. E falou: olha, você tem um monte de punição, tô pensando em mandar você de volta. Eu não quero você aqui. Eu falei: olha, coronel, se eu me apresentei aqui, é porque o senhor pediu efetivo. E eu não fui mandado pra cá à toa. Você é muito boca dura, você tem muita punição. Eu vou te mandar pra Auriflama. Eu falei: eu não quero ir pra Auriflama, eu nem sei onde que fica isso. E aí ele falou assim: eu falei: ó, sabe de uma coisa, coronel? Lá em Auriflama tem Banco Banespa. Por que você quer saber? Ele falou: eu não quero ter trabalho para receber meu pagamento. O resto, eu sou policial militar do estado de São Paulo. Eu entrei já sabendo disso. Se eu quiser me mandar, você manda para qualquer lugar. Para mim, pouco importa. Eu já estava tão desacorçoado, tão desacreditado do sistema, de tudo. Porque até então já tinha passado 5 anos de polícia. E eu, 5 anos, eu estava amargurando todo esse trauma, esse fato, essas ameaças, esse problema. Não foi um dia, nem 2 dias, nem uma semana, nem um mês. Foi anos eu amargurando isso. E apresentado, né, como aí você se torna uma pessoa não quista, não grata. Eles sabem, porque eles informam indiretamente, né, o que tá passando. Ó, tô mandando um cara assim assado aí pra ir. Quando você chega na unidade, você já é botado
no alvo, você entendeu? No trampolim para pular no precipício. Eu fui para essa cidade de Auriflama, lá eu fui. Quem me recebeu foi o Capitão Nardo na época, que era comandante da Companhia General Salgado, no nome da cidade. E o Capitão Nardo falou: olha, você vai se apresentar lá em Auriflama, lá o Tenente Sérgio, tal, é uma pessoa boa, tal, do meu convívio, e pode ficar tranquilo. Esse capitão era uma pessoa, apesar dele ser maçom, né, que era de conhecimento, que eles tinham a loja maçônica que eles frequentavam, esse Tenente Sérgio, ele era uma pessoa humana e me tratou bem e falou: olha, aqui pra mim você começa do zero, você esquece tudo isso aqui que tá aqui. Inclusive eu fui com uma parte anexa ao meu ofício de apresentação, que era proposital já, para você ser mal recebido, para você ser mal visto e para você, né, eles darem continuidade à perseguição. E esse capitão na época, então, ele se mostrou a mim que ele não era uma pessoa que era tendencioso, né, que ele era imparcial. E ele me tratou bem, mas infelizmente, né, tinha outros sargentos e cabos, pessoas que já estavam sendo orientadas a perseguir, né, porque eles ligam na unidade, né, uma coisa informal. Ó, vai se apresentar um fulano aí, fica esperto, tal, não sei o que, assim, assado. E aí o cara não procura saber e tomar conhecimento dos fatos, você entendeu? E começa a te prejudicar, para que você seja comunicado e você caia de comportamento e eles venham pedir sua demissão por incompatibilidade com a função. Esse é o modus operandi deles. E eu sofri, né? O sofrimento continuou. Só que, como eu tinha uma minha vida pregressa tranquila, né? Eu nunca arrumei problema fora do serviço. Eu não ficava em bar, em boteco, não arrumava briga, não confusão, nem trânsito, né? Porque geralmente, às vezes, o cara, por estar com um problema psicológico, acaba brigando com a mulher, com o filho, com o vizinho, com todo mundo, né? Se entrega a bebida, droga e tudo quanto é coisa. E eu não parti para isso, né? Porque graças a Deus eu tinha e tenho uma fé em Deus grande, e Deus sempre opera na minha vida e me ajuda, né? Hoje eu sei o tanto que Deus fez para me desviar dessa situação. Hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô preso nos Estados Unidos, né? Porque eu pedi asilo aqui e eu fiquei muito tempo aqui legal e eu não pude sair, não posso sair, né? Se eu sair eu não posso voltar, e se eu sair eu perco os direitos. E eu sei que no Brasil a minha situação é mais do que delicada, né? Eu já não consegui arrumar trabalho em função da idade também, que eu saí do Brasil já com 41 anos. Ou eu já estou aqui nos Estados Unidos há 8 anos. E o que eu passei em Franco da Rocha teve continuidade na cidade de Araçatuba, na época, o 2º Batalhão. Porque o que eu pude perceber é que a situação que eu vivenciei, que eu vi em Franco da Rocha, acontecia lá também. Eu não sei se eu fui enviado para lá propositalmente, foi uma coisa arquitetada, eu não sei. Mas eu sei que quando eu cheguei lá, né, como eu disse, que eu me apresentei nesse batalhão, e logo em seguida, né, que eu fui enviado para a cidade de Auriflama, eu fui mandado, na época tinha-se o hábito, o costume, né, costume não, a determinação do comandante-geral, que o policial militar, todo policial militar passasse uma vez por ano por um estágio de aperfeiçoamento. E antes de eu ser transferido no 26º Batalhão em Franco da Rocha, eu já havia passado por um estágio. Assim que eu me apresentei, eu fui mandado passar por esse estágio também. Eu falei, mas eu acabei de passar. Não importa, lá é uma coisa, aqui é outra. E eu fui mandado. Como era de recém-chegado, estava recruta ali na unidade, eu
e tinha determinação, a escala de serviço eu tinha que cumprir. Como eu me estabeleci na cidade de Araçatuba, próximo até inclusive ao batalhão, eu não me incomodei, porque eu falei, vai me beneficiar, eu vou estar perto de casa. Era 15 dias, se eu não me engano, esse estágio. E eu me apresentei e fui fazer esse estágio. Nesse estágio eu conheci o meu novo algoz, que é o seu na época era o Tenente Paulo Augusto Leite Motoca. Hoje em dia ele é um coronel, inclusive candidato a deputado, salvo engano, deputado federal, creio eu. E eu percebi que eu estava sendo tratado, né? A gente percebe que você está sendo tratado com indiferença. Como, né, eu estava numa unidade nova, numa cidade nova, né, num batalhão novo, mas porém tem a regra, tem a lei, né? E a lei teoricamente é para ser cumprida por todos, né? De todos para todos. Esse tenente passou uma orientação de que os veículos que fossem surpreendidos com falta de licenciamento não eram para ser aguinchados, não era para acionar o guincho, que era para ser, para que autorizasse o condutor do veículo, né, o proprietário do veículo, a conduzir o veículo até o pátio. Como a lei diz que o veículo tinha que ser recolhido, né, autuado, apreendido e recolhido, eu fiz um questionamento. Falei, mas, tenente, mas não é uma incoerência nisso aí? Porque como que a gente vai fazer isso aí? E se, né, você está contrariando a lei? A lei diz que tem que ser autuado, recolhido, apreendido e recolhido. A gente vai autorizar, né? E ele falou, você falou, cala sua boca, senão eu vou colocar você para fora da sala de aula. Me tratou assim muito mal, na frente de todo mundo. E eu me senti ridicularizado, né? E tinha gente que tem que dar aquelas risadas sarcásticas, né? Eu falei, opa, peraí, o senhor aqui não está como tenente ou como soldado, não. O senhor é instrutor e eu sou aluno. O senhor está ganhando como instrutor, e ganhando a mais do que o seu salário. E eu, na qualidade de aluno, eu estou fazendo um questionamento e eu espero que o senhor sane a minha dúvida. Como instrutor, se o senhor é instrutor, o senhor teria teoricamente ser qualificado para isso, para essa matéria. Agora, se o senhor não sabe, o senhor me indica quem eu possa questionar para sanar minha dúvida. Esse cara, né? E quando eu vi, eu já tinha dito que era a gente daqui da capital, não tem um tenente como um deus, né? Porque geralmente o tenente trabalha junto com a gente na rua, né? E a segurança do tenente depende de um soldado. Então o tratamento é meio quase que igual, pelo menos na minha época. E no interior não, o oficial é um deus, ele é inacessível, ele é irremovível, é inabalável, é interpelável, ele não pode ser interpelado, ele não pode ser questionado, nada. A gente não pode falar nada para ele. Você não tem acesso a eles. E uma policial feminina que estava atrás de mim falou, olha, cara, você não sabe com quem que você está mexendo. Eu falei, por quê? Porque esse cara, ele é traiçoeiro e ele ela usou um termo assim que uma pessoa que não esquece, lembro o termo que ela usou. Bom, ela falou, olha, ele vai passar 10 anos e ele vai estar te perseguindo, como de fato. Bom, ele me incluiu, né, na lista negra, e 10 anos depois ele veio comandar a companhia que eu trabalhava. E primeira atitude que ele tomou nessa companhia, quando ele chegou, ele mandou pegar os meus documentos, a minha pasta individual, né? Que lá tá o assentamento, as punições e tudo. E falou pro sargento
na sessão de justiça e disciplina. Falou, eu quero todos os documentos dele que eu vou pedir a demissão dele. E um outro sargento, que era amigo meu, pessoa do meu relacionamento, pessoa que já tinha trabalhado, que me conhecia, sabia da minha índole, da minha idoneidade, me chamou de lado e falou, olha, toma cuidado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, estão querendo te fuder. Eu falei, isso aí não é novidade. Isso aí faz tempo já. Ele falou, não, o capitão fez isso, e acabou de chegar e pediu. Eu falei, ixi, eu já sabia esse cara. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido passado comigo com esse capitão, que na época era capitão, né? O capitão Motoca. E ele pegou e falou, olha, toma cuidado. Eu falei, olha, eu sei o que eu vou fazer. Ele, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou passar pela psiquiatria. Ele falou, faz o que você puder, porque ele vai te fuder. Ele já vai te fuder. E aí ele começou a caçar as bruxas, né? Ele já começou a mandar todo mundo, sargentaiada e tal, você entendeu? A criar. Num determinado dia que eu tava de serviço, aí eu baixei a psiquiatria, passei pelo médico, pedi para ser baixado da psiquiatria. E comecei a pedir licença, e o médico me deu licença. Comecei a pedir a ele uma rescisão, alguma coisa, porque da situação que eu tava passando. E foi me dado uma licença médica. Eu fiquei um tempo de licença e voltei à psiquiatria novamente, que esporadicamente, quando termina a licença, você tem que marcar consulta para eles analisar a sua situação, para ver se continua com a licença, com a restrição e tudo. E ele me deu, eu tinha pedido para a médica para me dar licença, tirar a licença e me dar a restrição de serviço, né? De serviço externo, pela situação, em função da situação que eu estava passando. E ela me deu restrição, só que ela me perguntou, o que está acontecendo lá no batalhão onde você trabalha? Eu contei para ela, ó, está acontecendo assim, assim, assim. Ele falou, não precisa falar nada. Por quê? Ele pegou uns papéis assim na mão, né, umas folhas assim, e falou, você está vendo isso aqui? Eu falei, tô. Ele falou, isso aqui é um dossiê que o seu capitão, o seu comandante fez a seu respeito. Eu falei, como assim? Ele falou, ó, ele fez um documento aqui, enviou pra cá, colocou ele, e foi as palavras que o médico usou, ele falou, colocou você abaixo de cu de cachorro. Ele acabou com você aqui, detonou você aqui. Agora a questão é o seguinte, se você é tudo isso que ele menciona, primeiro, que ele tinha que notificar a corregedoria ou ele tomar providência. Serviço reservado, serviço de acionar a corregedoria, você entendeu? Na realidade, se você é isso que ele está falando, não era nem pra você estar na polícia. Por isso que eu te perguntei o que é, para mim não tomar atitude desmedida ou inconsequente. Eu queria ter certeza do que eu já imaginava que era. Falou, esse capitão aqui, ele deveria estar aqui no seu lugar, não você aqui. Porque, pra mim, eu como médico, psiquiatra, eu tenho que cuidar da sua integridade, saúde mental e física. Se você é algum criminoso, compete a ele, como seu comandante, a corregedoria, tomar providência. Agora ele escreveu um monte de baboseira que ele escreveu aqui, ele vai ter que informar o porquê que ele mandou esse documento pra cá. Eu tô notificando, né, o meu comandante, e ele vai ter que informar o porquê que ele fez isso. Porque eu não pedi nenhum parecer seu, dele, eu não pedi informação nenhuma, ele mandou porque ele quer te fuder. Esse cara é louco. Ele é louco. Você, o seu problema é ele. Não é você o problema dele. Aí eu falei pra ele que, né, da primeira vez que eu tinha visto esse cidadão com a situação, ele falou, não, tá aqui no seu prontuário, eu sei. Esquenta a cabeça. Falou, olha, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou te ajudar. Só que sua vida você sabe que vai ser difícil. Eu falei, eu sei. E ele pegou, então, me deu uma licença num prazo maior, né? E eu comecei a ter que mais vezes, né, que me causou transtorno, porque eu morava em 550 km da capital e o psiquiatra era em São Paulo, no centro da polícia, centro médico lá em São Paulo, no hospital da Polícia Militar. Passei então a ir lá mais vezes e esse capitão não
sossegou. Esse capitão Motoca, ele não sossegou. Ele fez de tudo até ele querer me acusar de um crime militar que eu não havia cometido, que ele quis, ele forjou, tentou forjar, e acabou que eu, em vez de ser o criminoso, ele se tornou criminoso. E para que ele não fosse punido, eles pediram a minha demissão por incompatibilidade, porque é um fato que eu vou fazer um vídeo explicando esses fatos em detalhe, né? Eu estou tentando resumir ao máximo, porque querendo ou não, é 20 anos praticamente de polícia, não dá para resumir em 10 minutos. E eles me demitiram, né? E depois eu vim saber, anos depois, né, um tempo depois, quando se deu essa organização criminosa no estado de São Paulo, né, que teoricamente tinha se alastrado e tomado proporções imensas, né? Inclusive eu fiz um vídeo já falando a respeito dessa organização. É que eu vim saber que uma grande gama de oficiais da Polícia Militar fazem parte dessa organização, ou que talvez tenham começado essa organização. Essa história que se vende na imprensa, que essa organização criminosa começou dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, porque se juntou presos e se começou isso, eu não acredito nisso. Eu não compro essa ideia. Para mim, isso começou antes, certo? Pelo governo do estado de São Paulo, né, com os oficiais da Polícia Militar. E eu posso fazer vídeos, irei fazer vídeos posteriormente explicando o porquê eu creio nisso. E esse é o real motivo da minha perseguição e demissão na Polícia Militar.